É possível falar do luto a rir? Achas que é possível? É possível. Eu ontem, a minha colega perguntou-me o que é que eu ia fazer hoje. E eu disse que íamos ter este momento. E falei-lhe do projeto que nós assistimos em janeiro, o Portugal Compassivo, e que a ideia é para tentar abordar e ver o luto de forma positiva. E a resposta dela foi precisamente como é que se consegue ver o luto de forma positiva, não é? Isso é desafiante para a grande parte das pessoas, até para a nossa crença cultural existente nos padrões, de forma como o momento do luto é vivido. Mas tu consegues falar sobre isso de forma saudável e alegre e de forma leve? Eu não consigo, pela forma como eu tenho ainda construído a forma de olhar para o luto e de viver o luto, muito associado a um momento de sofrimento. Okay. Por isso, para mim, é algo difícil de ver como uma possibilidade de ser positivo. Mas que eu acredito e quero fazer esse processo dentro de mim de desconstrução, porque há outras formas e há outras culturas, outras pessoas que vivem exatamente isso de forma positiva. Portanto, é possível isso ser vivido de forma positiva, precisamente porque há quem o faça. Eu é que ainda não consigo, mas quero fazer esse caminho e acredito que é possível. Como é que achas que isso se consegue? Com muito trabalho, muito trabalho. Tenho que olhar muito bem para a forma como me foi passado os momentos de viver o luto e desconstruir essas mesmas formas, esses padrões, porque eu cresci numa realidade familiar, até mais a do lado da minha mãe, onde o luto era muito associado àquilo que tem que se passar de sofrimento. Portanto, as minhas tias, irmãs da minha avó, viviam precisamente no Alentejo, onde a minha colega vive, e daí a conversa ter surgido. E elas combinavam tempo que se ia estar de luto, quando falecia uma mãe, quando se falecia um familiar. Pronto. Por exemplo, uma das minhas tias perdeu o filho, portanto, é impensável ela voltar a deixar de vestir de negro e deixar de usar o lenço. Pronto. Isto foi aquilo que eu cresci a aprender, que tem que se viver nos momentos de luto. É impensável viver o luto, por exemplo, com uma televisão ligada. E isto era mal visto no seio familiar em que eu cresci. E eu sempre me debati muito neste caso com os meus avós, do lado da minha mãe, porque é que estas coisas tinham que ser assim. Para já porque sempre associei alguma falsidade a definir um tempo para vivenciar o luto ao que tu estás a passar meramente para as pessoas que estão à volta. Porque o vestires negro é meramente para tu passares uma imagem de sofrimento, uma imagem de dor, porque não podes passar que estás bem, mas é meramente uma fachada. E de um lado ao outro, tu podes estar vestido de colorido, estar a passar uma imagem muito, muito positiva e interiormente estares no maior sofrimento associado àquilo que está a acontecer dentro de ti pelo processo de luto. Pelo inverso, é aquilo que eu aprendi a ver pós-luto, pós-momento físico de morte, enterro, meses em que se vivia uma fachada meramente. Tem que se estar negro, que é para passar que eu continuo a viver uma dor, continuo a sentir a falta, a perda, e é impensável viver isto de outra forma para as pessoas que estão à volta. Já agora deixa-me incluir a cromoterapia aqui, porque é mais uma razão para nós não usarmos o negro, o preto, nas roupas, porque isso que tu estás a dizer, de algumas pessoas optarem pelas roupas coloridas para usar nessa altura, não quer dizer que não estejam a sofrer, mas estão a ir buscar talvez a alegria às cores ou a superação, seja lá o que for, estão a tentar encontrar alguma emoção através das cores que vestem para conseguirem trazer aquilo que lhes falta. Sim. Por exemplo, amarelo, cor da alegria. Vamos falar de algo triste, não foi por acaso que escolhi esta camisola, portanto pode acontecer também isso. Mas eu já estava a pensar, era se calhar no pós-luto, quando perguntei se era possível nós estarmos a lidar com o tema da morte
de forma alegre, estamos a desrespeitar a pessoa que morreu? Ou não sei se estou a fazer bem a pergunta, mas do género, será que existe um ponto em que nós conseguimos falar sobre a morte de alguém, sei lá, de forma alegre? Não há de ser no luto, não é? O luto é quando a pessoa está a sofrer, o pós-luto, depois de já teres fechado aquele ciclo. Se associares momentos e memórias que se viveram com essa pessoa, certamente vais viver isso de forma positiva, porque vais-te lembrar de acontecimentos que foram passados até em família, e isso vai trazer memórias positivas, portanto isso vai se tornar um momento positivo. Claro que se quisermos olhar para isto, agora facilmente a moeda vira para o lado do a pessoa não está aqui fisicamente, e isto já não é possível de estar a ser vivido desta forma. Portanto, é muito rápido a forma como tu moldas, como é que tu olhas para este momento. Se queres olhar para o lado, tivemos estes momentos, ainda bem que os tivemos, estamos aqui a partilhar, estamos aqui a festejar tudo aquilo que esta pessoa nos deixou e que vivemos em conjunto e partilhamos com ela. Agora, se quisermos focar-nos no perda, a pessoa fisicamente já não está aqui, é muito rápido o focar-nos no sofrimento da ausência. Tem um peso muito grande em relação a isso. Tu achas que vais conseguir falar sobre o teu amigo de forma mais alegre? Sim. São coisas boas que eu guardo. Porque são coisas que tu aprendes e que de uma forma ou de outra molda-te sempre. Uma das coisas que ele me dizia sempre era as minhas gargalhadas. Portanto, eu chegava, parecia que metia toda a gente alegre. Portanto, o brincar, aquela parte de brincar e interagir no grupo. Portanto, havia um grupo de atletas e parece que havia alegria, portanto, parece não, havia alegria, e uma das coisas que ele me passava era isso, tentava passar coisas que eu se calhar não via, tinha porque nós às vezes eu sou assim, portanto de ver só as coisas más, e ele teve esse peso perante a vida, perante a competição, perante todos os medos que tinha, portanto ainda não deixo de os ter, portanto são coisas que quando tu te metes à prova, e uma das coisas que se fala muito agora é a parte da ansiedade. Portanto, eu sempre tive ansiedade, eu sempre me lembro desde novo ter, e eu tenho tenho um grande acontecimento que foi, eu fazia natação e fazia atletismo ao mesmo tempo. E eu tive um acontecimento parece que a minha respiração parou, portanto eu deixei de respirar, e quando respirava sentia picadas no peito, e então neste momento nós falamos disto, e antes eu não tinha recursos para, não tinha, pronto, não sabia lidar com aquilo, nem os meus pais conseguiam lidar com aquela situação, e aquilo aconteceu. Daí eu ir sempre com o meu kit de chá, se calhar, para as provas, e também recursos, portanto, partes de tu estares à prova, portanto tu não podes ser bom em tudo, e uma das coisas também que foi os princípios, portanto mesmo quando nós íamos para os estágios e tudo, os estágios
tu vivias aquilo e ele fazia-te passar por isso. Mesmo que não mesmo que tu fosses uma pessoa diferente dos outros, mas ele tu tinhas que ter boas notas e que tu tinhas que ter dava-te princípios, portanto foi um grande peso que te deu, e essas coisas boas que tu ficas perante estas todas as pessoas que vão, portanto, da mesma forma nós estamos a falar de um luto de uma pessoa, mas podemos falar de um luto de uma relação, portanto, e o luto de uma relação, tanto de amigos, portanto, há coisas em termos de relações com os amigos que tu não é porque tu queres que as coisas deixem de existir, porque são coisas do passado, portanto, e aquilo tu já não vais viver, e pronto. Daniel, o que é que tu achas que podias dizer ao Hélder? Vocês têm uma visão... Eu tenho uma visão extremista. Do luto. Tu estás num polo, eu estou noutro. Agarrando aqui na parte da cor, eu acho que a sociedade incute muito na cor a forma de ver alguma situação. Ou seja, todos nós já passámos certamente por uma situação em que vais vestido de preto para o trabalho e te perguntam quem é que morreu. E tu respondes: ninguém morreu, eu gosto de vestir preto, é a minha cor, é com essa cor que me sinto bem. Por outro lado, eu, quando vou a algum velório, que é pouco, eu tento sempre ultrapassar isso. Porquê? Já agora? Consegues fazer o parênteses? Porque não sinto a necessidade. Ou seja, não há a necessidade de eu estar presente naquele momento, porque aquilo que eu passei em vida com a pessoa já passou. Ou seja, para já nós podemos aqui falar de muita coisa. Para já a palavra luto. O que é a palavra luto? Eu luto. Eu não tenho que lutar, eu tenho que recordar. Ou seja, em termos da palavra lutar, já está uma conotação negativa. Eu não gosto de lutar, eu gosto de recordar. Por isso logo a palavra luto é logo aqui uma palavra que te incuta a ti que tu tens de lutar. Tu vais ter de lutar, tu vais ter de enfrentar algo negativo. E eu não vejo a perda de uma pessoa como algo que eu tenho que lutar negativamente contra isso. Eu tenho que recordar e reconstruir-me em termos da vertente do amor que sentia por essa pessoa, da vertente dos bons pensamentos e das lembranças que essa pessoa me trouxe. E a cor é algo que é aquilo que eu defino na minha vida. Tu, por exemplo, tu tens o quebra de uma relação, como tu disseste, uma quebra de relação da pessoa, e tu no outro dia não vais sair de preto de casa porque terminaste uma relação. Porque é que nós definimos o preto como uma cor que é necessário estar predominantemente num velório? É respeito, é a transmissão de respeito pela pessoa que ali está, pelos familiares. Eu, em mim, não consigo entender e não vou de preto para num velório. Mas eu acho que isso é um peso muito grande. Acho que, não sei, posso estar a dizer uma grande... posso estar a ser incorreto, mas vem muito dos meios rurais. Portanto, tanto o homem como a mulher depois também tinha que deixar, e isso vem mesmo também... os meus avós e a minha família são do Alentejo, e eu lembro-me disto quando era mais novo, que tanto o homem como a mulher, depois da mulher falecer ou do homem falecer, tinham que andar sempre de preto, e eles andavam sempre de preto. E é um peso tão grande. Porque é que tu tens que andar de preto? Porque é que tu não podes celebrar? É uma das coisas que também que é importante de nós estarmos a falar desta parte do luto, mas porque é que nós não fazemos uma festa? Exatamente. Portanto, porque é que tem que ser tudo com um peso? Acho que é bom nós celebrarmos isso, em vez de nós andarmos... eu sei que é difícil nós não chorarmos mas acho que é bom... Mas eu não tenho conhecimento sobre isto, mas será que existe alguma cultura capaz de celebrar logo no dia após a morte?
Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que fazer uma grande celebração e ter todos contentes. No México, sim. É? Acho que sim. Logo não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Há culturas em que o momento do enterro é uma celebração. Tens razão. E acho que isso é que faz sentido, a meu ver, atenção, porque cada um tem a sua verdade. E é na base do respeito que nós vamos respeitar a pessoa que partiu. Ou seja, não é por eu ir de amarelo ou tu ir de amarelo para um velório que estás a desrespeitar a pessoa ou os familiares. E é esse respeito que tem de haver. Obviamente que eu sei que se for de amarelo para um velório, muito provavelmente as pessoas que lá estão vão se sentir mal com isso, porque é que ele foi de amarelo para um velório. Obviamente que não o vou fazer mediante o velório ao qual eu estou a participar. Eu já perdi, tive agora uma perda muito significativa na minha vida há uns anos, e essa perda significativa nós acabamos sempre por falar muito sobre isso. Quase todos já dissemos: quando eu morrer eu quero ser cremado, quando eu morrer quero que atirem as minhas cinzas para o mar. E essa pessoa transmitia: eu quero que quando eu cá não estiver, que efetivamente as pessoas estejam felizes e que seja uma celebração feliz. Obviamente que quando acontece isso fica, desvanece um pouco. Eu, como sou muito agarrado às recordações, aos ensinamentos, àquilo que essa pessoa me transmitiu, eu não consigo de todo estar presente nesse velório de forma negativa. Eu tive a sorrir, tive a falar com os familiares todos, a recordar essa pessoa. E a minha família, por exemplo, tem uma tradição que é: quando acontece um velório, no final desse velório nós vamos todos almoçar, vamos todos falar, vamos todos estar presentes. Obviamente não é uma refeição que acaba por ser muito positiva do ponto de vista de alegria, mas estamos todos juntos e coesos ali à volta da mesa. Acabamos por falar de temas muito, muito gerais, acabamos por falar de como é que a pessoa foi para nós, o que é que a pessoa representou para nós. Há também, não só nesses jantares, há também uma grande acabamos por também, por exemplo, nos natais, ao jantar no Natal, recordar sempre essa pessoa, trazer sempre essa pessoa à mesa, porque na nossa família há muito o sentido de a mesa é a família e é à mesa que se fala e que acabamos por trazer esses temas, e essas pessoas nessa noite, por exemplo, são trazidas à mesa dessa forma, em termos simbólicos do que é que essa pessoa nos deu, do que é que a pessoa nos continua a dar. E é isso que eu acho que também, digamos, o luto, que eu não gosto da palavra, mas é isso que eu acho que é o luto, é trazermos o assunto, percebermos em que ponto é que nós estamos desta reconstrução, porque acaba por ser uma reconstrução nossa perante esse acontecimento. E acho que são essas as estratégias. A família, a base familiar também é muito importante. O Fábio também já tocou aqui. É muito importante nessa fase de ultrapassarmos e de conseguirmos nos reerguer desse acontecimento. Isso tu falas dos jantares é muito... nós, perante atletas antigos, do nosso grupo, na altura, organizávamos sempre os almoços, uns almoços ou jantares, e um dos acontecimentos foi mesmo esse. Portanto, nós fomos depois, juntou-se alguns, juntámos alguns, e era muito o que essa pessoa fazia. Portanto, nos unia perante a vida de todos, porque pronto, nós começamos éramos mais novos e depois estamos naquela fase dos adultos, e toda a gente tem as suas vidas, e às vezes é difícil de marcar para toda a gente. E eu encaro isso como uma união. Portanto, o luto é uma união de pessoas para celebrar a vida. Acho que é um bocado, acho que é a melhor maneira que nós temos que encarar
o luto, lá, por assim dizer. Sim, porque tens muitos tipos de luto. Tens as Sim, pessoas que se isolam totalmente e Sim, que não sim. conseguem entrar nessa esfera, e depois tens outras que conseguem efetivamente ultrapassar através do conjunto, de haver ali um núcleo de pessoas que ajudam a ultrapassar esse momento. Eu queria salientar aqui uma coisa, que era, mesmo que nós, pronto, nós acompanhamos aquele processo, o que aconteceu comigo, portanto eu acompanhei esse processo da mesma forma que o meu avô e a minha avó. Nós acompanhamos esse processo de vermos a pessoa a desaparecer, mas se essa pessoa tivesse uma forma de lidar com a vida completamente diferente e te deixasse em paz, achas que isso o nosso sofrimento podia ser diferente? Não sei se percebi muito bem a tua pergunta. Tipo, imagina, se a pessoa passasse, se tu soubesse se a pessoa ia morrer, ok? Por uma doença, o que fosse, um cancro, o que fosse, e se ela tivesse uma maneira, ou te passasse a morte de uma forma feliz, pronto, é um bocado assim. Achas que a tua dor podia ser diferente? Eu acho que sim, mas também não te sei explicar se iria ser ou não, porque eu já vejo a morte como não era para ti. Pronto, como um momento, ou seja, não sei explicar ainda muito bem, ainda tenho essa construção, estou a fazer essa construção a pouco e pouco para tentar também perceber, porque se me perguntares a vida após a morte e depois vamos todos nos encontrar após isso, não sei, ninguém sabe, ninguém vai saber, mas ainda estou a tentar perceber isso. Mas já vejo a morte como esta transição como algo positivo. Não vejo como... Sim. E se a pessoa me fosse tranquilizar, obviamente só ia acrescentar mais daquilo que eu já... Pronto, da forma como eu já vejo. Mas se calhar essa pergunta podia ser para o Fábio. Para o Fábio, pois. Sim, acho que isso tem um impacto na tua forma de lidares. Porque se a pessoa te incute que tens de sofrer pela perda dela, não é? Tu se tiveres o tipo de sentimentos, provavelmente vais alimentar em ti uma culpabilização por estares a viver menos sofrido a perda da pessoa. É um bocadinho aquilo que eu estava a falar. Provavelmente eu tenho duas avós e duas visões e perspectivas muito diferentes. Sim, depende da pessoa também. Sim. E há 5 anos atrás, uma delas teve hospitalizada, e na altura eu comecei a falar um pouco com ela sobre esta questão. Pronto, um dia ela podia não estar, e aquilo que ela me passava era: não tens que sofrer, muito pelo contrário, isto é algo que vai ser natural acontecer, e ainda bem que nós tivemos a possibilidade de chegar até aqui juntos. Sim, então sim. Não quero de forma alguma que sofras com isso. Naturalizar esse acontecimento. Algo que do outro lado, a minha outra avó, pelo contrário, sempre passou que uma morte, ela deixar de estar, tem que ser a chorar, tem que ser a sofrer, tem que ser um momento que tem de facto um impacto muito pesado. E se for de outra forma, isso tem que ser mau. Pronto, isso influencia, acho que imenso, como é que tu consegues fazer o processo de aceitação da morte e adaptar-te a uma visão sim. De não sofrer. De não sofrer. Sim. Agora perguntar a Reboca. O quê? Vou-te perguntar, Reboca. Uma partida repentina e uma partida que já estás à espera de que isso vá acontecer.
ou seja, de uma doença prolongada, qual é a diferença e qual é o mecanismo que tu vês aqui que possa acontecer perante o teu ver essa partida? Eu não tenho essa experiência, não posso pegar numa experiência que tenha passado, mas eu acho que não vejo nada de positivo no luto antecipatório, por exemplo. Estar a antecipar que a pessoa vai morrer, eu acho que isso deixa-me mais ansiosa. Eu acho que prefiro o repentino do que estar a imaginar que aquela pessoa vai morrer. É assim, eu com a minha avó foi mais ou menos o já prever que isso fosse acontecer, mas eu acho que por imaturidade minha eu não acreditei até ao momento. Ou seja, mesmo quando ela ficou internada, eu não sei se foi um mecanismo de defesa, eu pensei, ela está a fingir ou está Ou a seja, fazer... tu não acreditas que isso vá suavizar a partida dessa pessoa? Não me parece. Okay. Acho que aquela expectativa, o estar a esperar que aquele dia chegue, acho que me vai corroer de tal forma que no momento em que a pessoa morrer é um alívio, ok, pronto, pelo menos já sei o que é que hei de contar. Portanto, acho que o repentino a mim não me traumatiza, não me choca. Quer dizer, o choca há sempre, não é? Mas acho que não é... por me preparar... não é mais fácil, porque aquele sofrimento não vai ter um limite, eu não sei até quando. Cria-te ansiedade, a tal ansiedade que tu estavas a falar. Porque eu não faço ideia quanto tempo é que aquilo vai durar. Eu acho que é muito pior, porque teres uma data efetiva da morte da pessoa, tu ok, a partir dali arranjas estratégias para ultrapassar. Agora até chegar a data, tu não sabes quando é que é, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês. Então isso para mim é que me corrói completamente. Acho que não seria mais positivo por me preparar, sinceramente. E então, o Fábio... Não, eu ia dizer que acho que o ponto-chave nesses processos, se é esperado, se não é esperado, tudo tem a ver com o impacto traumático do evento em si. Sim. Porque pode haver situações em que não há esse luto antecipatório, mas que tem um impacto numa pessoa que tu não estavas minimamente à espera que partisse, ou porque se suicidou, ou porque morreu num acidente, e esses casos, ou morte de um filho, que é algo contra a natura, não é? Aquilo que é expectável, esses são eventos de morte que causam trauma. Há situações prolongadas, de doença prolongada, que tu podes estar mentalmente num processo de antecipação do luto, mas também podem ser traumáticos pela profundidade do tempo que esse processo acaba por ocorrer, não é? Porque muitas vezes são processos em que há um sofrimento, por exemplo, no caso das minhas avós, são processos em que a pessoa está a deixar de ser a persona que eu conheci. Portanto, efetivamente já não são as minhas avós, mas eu mentalmente continuo a achar que são. Na minha cabeça, eu faço uma imaginação de que elas ainda estão e são aquilo que eram. Mas depois, quando estou fisicamente com elas, há um confronto de isto já não é. Já não existe. Mas elas ainda cá estão. E elas ainda têm momentos de lucidez? Ainda te reconhecem? Reconhecem. Mas já não é possível viver aquilo que viver de forma alguma. Uma delas já não consegue, praticamente já não fala, a outra não consegues ter uma conversa fluida com ela. Pronto, aquilo que elas são é só algo que está na minha cabeça. Portanto, estes processos podem também eles gerar aqui algum trauma pela profundidade daquilo que te estão a causar em termos de duração, não é? Porque vais vivendo continuamente o desaparecimento daquela pessoa. Ou, por exemplo, situações em que há uma pessoa que está num processo de ser acompanhada numa situação de cancro e que está 2, 3, 4 anos em tratamentos continuamente, e tu andas aqueles 4 anos a viver tudo o que é o sofrimento daquela pessoa, físico, sofrimento psicológico, não é? Tudo o que está ali associado, e à tua impotência perante aquela situação. Pronto. Eu acho que se estás preparado ou não estás, eu acho que tudo depende
do quão traumática aquela situação pode ser para ti. Sim, também acho que sim. E acho que todas as causas da morte podem ser vividas. Aliás, as causas, a relação com a pessoa, acho que essas variantes todas podem mudar a forma como nós encaramos o luto. Sim. Por exemplo, no suicídio, nós às vezes temos aquela ideia, pelo menos é a minha tendência de pensar, aquela pessoa ainda tinha tanto para viver, tantas coisas para. Que não deixa de ter, mas aquela pessoa não acreditava que iria ter, portanto, ok, vamos ficar em paz, aquela pessoa decidiu assim, entre aspas, portanto não havia assim tanto para viver, ou não se permitiu, pronto. Portanto acho que torna-se mais fácil de conformar. Agora esse luto antecipatório às vezes pode ser muito mais doloroso do que um luto dito normal, depois da morte da pessoa. Acho que ainda deve ser pior, porque não tem um prazo e depois também não quer dizer que a pessoa não vá passar por um luto depois da morte, depois é o fechar do ciclo. Sim. Então acho que ainda pode ser muito mais pesado. E acham, agora ao falarmos, é uma coisa que já ouvi em conversas que tive no passado, que o ato de suicídio pode ser um ato que é egoísta. Não concordo com isso. Eu não encaro isso como egoísta, porque como é que eu ia te explicar? A pessoa tinha que fazer aquilo que tinha o tempo dela, portanto nem são coisas que nos marcam da forma que, pronto, o receber a notícia é sempre trágico, é normal, e há sempre um impacto, mas lá está, também há o acompanhamento, e é por alguma razão, acho que é por alguma razão que a pessoa fez. Não acho egoísta, mas alguma coisa ela vai fazer, não sei aonde, mas vai fazer, e tinha o seu tempo para. Eu acho que não. Eu percebo, acho que isso tem a ver com respeitar a decisão da própria pessoa enquanto individualidade. Sim. Mas acho difícil, por exemplo, um casal que tem filhos, para a pessoa que fica fazer esse processo de aceitação e de respeito, porque é um bocado difícil aceitares alguém que não consegue colocar um amor por outro, portanto, do cuidar dos filhos, e pensar, ao fim e ao cabo, naquilo que é a sua decisão enquanto indivíduo no mundo, na sua existência, não é? Neste ponto eu acho que pode tornar-se um pouco egoísta. Claro. No sentido de é algo que tu estás a pensar naquilo que tu não tens capacidade e força de encontrar à tua volta. Pronto, por exemplo, tu que és mãe, se pensares neste ponto, se passasse pela tua cabeça, tu tens alguém que és cuidadora, que depende de ti. É neste ponto que este tema do egoísmo surgiu no passado. Alguém que tinha esta visão e que partilhou comigo e que agora aqui é que surgiu. Eu nem sequer estava-me a lembrar disto. Eu acho que a pessoa que pensa que é um ato egoísta é uma mente sã. É uma mente que está saudável e que faz estas contas. Aquela pessoa só pensou nela própria e pronto, e decidiu ter aquele ato. Mas a pessoa que está a passar por isso está num sofrimento tão grande que já não vê uma solução. E mesmo nesse momento, portanto, estamos a falar de uma pessoa que está doente, não é? Uma pessoa que já não consegue ver esperança em lado nenhum. E que inclusive pode chegar à conclusão que está a fazer um favor às pessoas que lhe rodeiam ao ir embora. Portanto, não pode ser egoísta, porque essa pessoa está a pensar também nos outros que estão à volta. Está se calhar com uma visão um bocado distorcida da realidade. Sim. É só mais por aí. Portanto, acho que nunca é egoísta. Essa avaliação do egoísmo é de quem vê de fora, de quem está saudável e não consegue colocar-se no lugar do outro, porque se calhar nunca passou por aí. Exatamente. Também e não consegue compreender
Não tem que ser assim. Que a pessoa não. Tudo o que pode ter originado essa decisão na pessoa. Mas isto também nós podemos entrar aqui um pouco também pela parte de. Não queria falar muito nisso, mas a parte da eutanásia é um pouco isso. Sim, no fundo é só oficializar a coisa. Sim, tornar as coisas mais aceitáveis. Sim, mais aceitáveis, mas nós estarmos a falar de fazermos estarmos preparados para a morte ainda quando as pessoas ainda estão cá, que pode acontecer, mas lá está, nós não estamos preparados, nunca estamos preparados para mas é isso, é essa parte de perceber que o que a mensagem tirar, não quero estar a dizer ajudar, porque há sempre alguma coisa que falta, e isso acontece, porque tu queres sempre, nós pensamos sempre que podíamos ter feito isto ou aquilo, e para aquela pessoa não o fazer, mas tu estavas lá, tu fizeste o melhor que conseguias. Nós acho que é importante também falar isto nas escolas, porque é importante nós passarmos isso também aos mais novos, e também estarem um pouco preparados para que muitas coisas que não ser só a parte, como é que eu ia te explicar, a parte de as coisas todas retratadas que estão pelo ensino, também falar de outras coisas mais, porque portanto, no nosso, eu pelo menos eu tive educação moral, e acho um bocado absurdo certos temas que se abordava, só falar daquele de Deus, e acho que é bom haver esse tempo, portanto, porque às vezes não estou a dizer que é tempo perdido, mas aproveitar os tempos da melhor forma, e porque isso assimila quando nós somos mais novos, e nós falarmos disso, nós falarmos do que nós estamos aqui a falar, e preparar as pessoas para ficarem melhor. Sim, e não tem que ser um tema ocultado e tabu, não é? Sim. Que tenha necessariamente que ser sempre visto como um tema difícil e a evitar. Não é? E quanto mais cedo isso for feito, mais naturalmente quem passar por momentos desses vai conseguir também partilhar aquilo que está a viver, e compreender aquilo que está a acontecer com ele. Claro. Quando e responde quem quer. Quando é que acham que começa o luto? Ou seja, em que ponto é que nós entramos num processo, o processo de luto começou? Acho que é Qual é a vossa perspectiva? Não é? Depois da Quando aceitação. é que começas um processo de luto? Depende. Se for uma situação inesperada, começas quando tens a notícia de que a pessoa morreu, efetivamente. E é aí que o teu processo começa, numa fase que depende depois da tua reação. Pode ser uma fase logo de aceitação, uma fase de incompreensão, de revolta, de muitos fenómenos que podem estar associados, mas tu começas a tua percepção de luto nesse momento. E quando tu tens, por exemplo... Na minha perspectiva, sim, obviamente. e quando tu tens, por exemplo, aquele pensamento: qualquer dia a minha mãe não está cá e não vai estar cá, e o que é que eu vou fazer? Isso não é já um início de um... porque tu começas aí e não tens um fenómeno de uma pessoa que está, que sabes, não é? Por fenómeno natural,
de velhice, que tu começas a antecipar que qualquer dia a pessoa não está cá, ou como no caso das minhas avós que estão doentes, com demência e que sabes que mais dia menos dia, aliás, nelas é um luto não físico, o luto da essência daquilo que é a pessoa, mas tu começas a antecipar a insistência da pessoa. Neste caso, o que tu podes estar a fazer é imaginares, e quando esta pessoa não estiver cá, e começas a ver o tempo que habitualmente a pessoa pode, em termos de esperança média de vida, pode continuar ainda a estar cá, e começas a antecipar que tens pouco tempo para estar com a pessoa, de um momento para o outro ela pode deixar de estar. Portanto, a partir do momento que tu tomas essa consciência, eu diria que é quando tu começas a ter um processo de luto, neste caso um luto antecipatório, como a Reboca estava a falar. Tu começas a antecipar e a gerar eventualmente os processos de ansiedade associados, se tu não conseguires ter isto bem interpretado na tua cabeça. Eu estava a falar da aceitação por causa disso, porque eu, por exemplo, eu senti que não é que não acreditasse que tivesse acontecido, mas havia quase como uma não sei, 1% de esperança de que aquilo não fosse verdade. E só depois de ver em concreto é que eu comecei, ou seja, quase como bater na parede, do género, ok, acabou, fim, portanto, então agora sim, agora começa o processo, sim, de um dos processos pronto, de um meu avô, portanto isto ainda me lembro, que já foi há muito tempo, mas tinha perto dos 23 ou 24 anos. Eu fui rever o álbum de fotografias. Portanto, ele estava distante, e então a primeira coisa, tudo bem, quando eu recebia a notícia, foi eu ver para recordar daquela pessoa. E o caso mais atual, as minhas palavras foram mesmo: eu não acredito que essa pessoa fez o que fez, mas aquilo é o peso que eu meto em mim, e todo esse processo tu carregas com isso, e tentares passar um bocado a fasquia, tentar um bocado passar. Eu encaro isso também como uma barreira, e a parte a parte de não estar a falar um bocado na parte desportiva, que é o que eu fazia, que é de tu encarares a vida como várias barreiras pela frente, até tu chegares à parte final. Acho que é a melhor forma. E o Helder há pouco estava a falar de tu podes viver o luto associado a relações, porque o luto acaba por ser vivido dentro do significado que tu estás a atribuir a várias situações na tua vida, não é? Pode ser um luto de um animal, o luto, eu ontem até estava a pensar, o luto até que se vive quando se sai de um local de trabalho. Sim. E aí tu começas, quando está na tua cabeça muito tempo antes que tu já não estás bem, tu começas a antecipar dentro de ti um processo de aceitação que aquilo já não é o teu contexto, já não é a tua realidade, e começas a trabalhar dentro de ti, às vezes até sem partilhar com ninguém. E isto aconteceu-me quando eu estava a trabalhar onde estava, tanto que no dia que eu cheguei ao pé da minha chefe, a primeira reação foi: eu já estava à espera, eu já senti que tu não estavas feliz há algum tempo, e portanto eu próprio, no fundo, eu já estava a antecipar um término daquilo que era a minha realidade com aquelas pessoas. Sim. E que depois é difícil, porquê? Porque criam-se relações com significado. E é aí que a coisa tem um processo de luta associado, porque quando não tens significado nenhum dentro da tua realidade empresarial, do teu mundo do trabalho, ou qualquer outra situação, nas relações, se forem pessoas que morrem, que tu não tens ligação nenhuma afetiva,
isso não vai ter impacto, não passas sequer por um processo de luto nessas situações. Morreu, tudo bem. Depois podes é ter o caso que é o que me acontece, é empatizar muito rapidamente com uma dor de uma pessoa e de um evento. E é aí que eu entro muito facilmente na dor da outra pessoa, porque me identifico muito rapidamente com aquilo que ela está a passar. E com a minha falta de meios, de ferramentas, de estratégias para não sofrer com aquilo também. Pronto. Tem a ver, aquilo reflete-se para mim, não é? É identificar-me com a dor dela, porque aquilo a mim também me causa dor. E é a falta de saber lidar com. Empatia. Pronto. Mas eu estava a pensar, porque isto, de facto, eu já vivi até estes processos, quer no mundo do trabalho, nas minhas relações, de formas diferentes, relações que tive, uma inesperada, outra por decisão, também, se calhar em parte, o que me aconteceu no mundo do trabalho, não estava 100% feliz com aquilo que estava a viver na minha relação e em parte eu já sabia que não ia conseguir dar a volta, não ia conseguir encontrar a solução e que aquilo ia ter um fim. Pronto, e era só dar este Então neste caso o que tu estás a passar agora de antecipar a morte, neste caso das tuas avós, penso eu. Sim. Achas que te vai aliviar no momento em que isso acontecer? Aliviar, se calhar, não estou a querer dizer que vais ficar mais feliz porque elas morreram. Acho que não. Mas tal como no teu trabalho, em que tu andaste ali a sofrer aquele tempo todo e depois finalmente puseste a carta, não é, de demissão. Neste caso, fazendo a comparação, mal comparada, mas... Acho que a minha estratégia é muito semelhante numa situação e na outra, que é a fuga. Eu evito o lidar com. E é dessa forma errada que eu tenho sentido que as coisas estão a ser bem resolvidas. Mas na verdade não são. Não são. Não. Eu penso que fecho o ciclo dentro de mim, mas na verdade não está bem fechado. Porque, por exemplo, no último dia que eu estive na empresa, eu estive a almoçar com a minha chefe e não falámos sequer ok, este é o último momento que vamos estar aqui, os dois juntos, a trabalhar, não é? Enquanto realidade de trabalho. E até foi ela que disse, de facto, nós somos mesmo muito maus a lidar com isto, com um momento de despedida. Pronto, porque a forma como estamos a lidar é não vamos falar no tema. Sim. É como se ele não existisse. É o evitamento. Pronto, falando, ele não existe. Pronto. Então, chego aqui à conclusão que nós podemos fazer o luto do trabalho, de uma relação, seja de amizade, seja amorosa, seja de um animal, seja do que for. O animal se calhar agora não deveria tê-lo colocado aqui, mas fazemos vários lutos, mas afinal de contas o que nos custa mais é sempre das pessoas. Portanto, podemos comparar os lutos... Depende do significado, porque há pessoas para quem o luto animal tem um impacto extremamente doloroso. Estava a pôr os animais e as pessoas no mesmo sítio. Ok. Mas eu digo, luto de relações, de trabalho. Podemos fazer vários lutos, de uma casa, inclusive. O que está aqui em causa é o significado que nós atribuímos Porque também há quem não consiga fazer esse luto associado a objetos, associado a espaços, porque está ligado emocionalmente a esse espaço. Faz sentido, sim. E daí que há pessoas que se tu... Até lembro-me de uma... pessoas que não conseguem aceitar a perda da casa que era dos pais, ou até a própria casa, vender a própria casa e deixar de ser o seu espaço, porque tem tantas memórias vividas e esse processo de aceitar que aquilo é só um espaço físico, não é? Sim. Mas tudo tem a ver com o significado que tu estás a atribuir neste caso ao objeto, à parte material. Não, há pessoas que conseguem fazer isso mais facilmente, há quem não consiga. Verdade. Mas tudo está assente no significado que se atribui.